para trazer informações sobre os bastidores do Atlético. Hoje vou trazer detalhes sobre a diferença dos custos que o Atlético terá com a grama sintética e do que ele tem hoje com a grama natural. O Atlético enfrenta um problema muito grande em relação à grama natural da Arena MRV. A grama está muito ruim. Os jogadores já reclamaram por diversas vezes. A comissão técnica já apresentou que há problemas. E o Atlético tem gastado muito para fazer a troca do gramado na Arena MRV. Bom, caso o Atlético instale a grama sintética, gastará entre 10 milhões e 12 milhões de reais. Nós trouxemos isso no vídeo de ontem, aqui no Camisa 12. Hoje eu vou trazer detalhes sobre o custo mensal da manutenção. Quanto seria com a grama sintética e quanto é com a grama natural. Eu vou pegar aqui as anotações que eu fiz depois que eu conversei com uma boa fonte do Atlético para saber sobre esse assunto. Vamos lá. Hoje, o Atlético gasta entre 45 mil e 60 mil reais com a manutenção do gramado. Esse valor mensal. 45 mil e 60 mil reais com a manutenção do gramado. Como o Atlético precisa trocar a grama, ou melhor, precisou trocar a grama por causa da qualidade, os jogadores reclamando muito, o Atlético está gastando cerca de 150 mil reais mensais. E esse é um padrão de gastos quando o estádio tem muitos shows, muitas apresentações. É o caso, por exemplo, do Mineirão. Cerca de 150 mil reais mensais, entre 45 e 60 mil reais mensais sem shows e 150 mil reais mensais quando há shows no estádio. Gramado sintético, como seria? O Atlético, como eu disse, já fez o orçamento para a instalação do gramado. Vai ter que gastar entre 10 e 12 milhões de reais apenas para a instalação do gramado. E o Atlético quer instalar um gramado semelhante ao do estádio Newton Santos, o Engenhão, que é onde o Botafogo manda os seus jogos. O Atlético quer um gramado sintético semelhante ao do estádio Newton Santos. E aí o Atlético teria que gastar 100 shows entre 15 e 20 mil reais mensais. É isso mesmo. Então a diferença é mais ou menos essa, olha. 100 shows entre 15 e 20 mil reais mensais, caso seja gramado sintético, e com shows entre 45 e 60 mil reais mensais, caso seja gramado natural e não haja shows. Bom, a diferença anual é de cerca de 360 mil reais. Sem shows, o Atlético teria uma diferença de 360 mil reais em relação aos gastos com o gramado sintético e natural. E isso, obviamente, importante caso o Atlético opte pelo gramado sintético. Então, hoje, 360 mil reais mensais. Com shows, o Atlético teria um gasto mensal entre 30 e 40 mil reais mensais. Entre 30 e 40 mil reais mensais. Ou seja, um gasto ainda baixo, inferior até do que o gramado natural, sem shows. Com shows, o gramado natural, 150 mil reais mensais, que é o que o Atlético vem gastando, porque envolve a troca do gramado. Então, para que vocês entendam a diferença com shows entre o gramado sintético e o gramado natural, do ponto de vista anual, dá mais ou menos 1.440.000 reais. Ou seja, uma diferença significativa. Em menos de 10 anos, o Atlético já teria pago o valor que ele vai gastar com a troca do gramado. Então, para mim, é algo absolutamente válido. E fica nítido que é válido, porque o Atlético tem gastado muito hoje com o gramado natural. Um gramado natural que não tem sido bom. Muito criticado pelos jogadores, muito criticado pela imprensa, criticado até internamente, e que o próprio Atlético reconhece que é ruim hoje o gramado natural da Arena MRV. Por isso, o Galo vai adotar o gramado sintético a partir da próxima temporada. Tá falado, meus amigos? Do Brasil, jogaço, hein? Entre Atlético e São Paulo. Vai ser na Arena MRV. Tá confirmado, tem ingresso à venda. Quem vai contar tudo pra você a partir de agora é o Cláudio Rezende. Alô, alô, Rezendão. Eu tenho certeza que a massa do Galo já é só ansiedade. Já tá na contagem regressiva. Vai ser um jogaço. Na ida, lá em São Paulo, Galo ganhou. Galo ganhou lá em São Paulo. Vai ganhar de novo na Arena MRV. E aí, Rezendão, vai ser mesmo na Arena MRV? Um abraço, bom dia, Cláudio Rezende. Bom dia, Thiago Reis, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes. Vai ser na Arena MRV, já está oficialmente confirmada a informação que a Itatiaia já trazia desde ontem e os ingressos já começaram a ser vendidos pelo site Galo na Veia para os sócios do Atlético. Bilhetes a partir de R$50
E aí o torcedor pode também, né? Os sócios, os 4 ingressos adicionais com descontos. Então o torcedor do Atlético já podendo comprar ingresso daqui a uma semana o jogo, né, Thiago? Daqui a uma semana certinho, hoje quinta-feira, no dia 12, tem o Galo contra o São Paulo na Arena MRV. Esse jogo aí para, com certeza, 40 mil torcedores, casa cheia, porque é mata-mata de Copa do Brasil. Então o torcedor do Galo já pode comprar esse ingresso aí pro jogo contra o São Paulo. E um detalhe, né, Thiago? Como é um jogo de TV aberta, o jogo passou para 9h45, né? Devido ao horário eleitoral gratuito à noite na TV. Agora, Cláudio Rezende, a preocupação quanto ao gramado, né? Você já falava de preços. Quem tá no YouTube tem a imagem para você sobre a matéria que tá no itatiaesporte.com.br deste jogo. O Atlético jogando então, há uma semana, né? Uma semana para essa contagem regressiva do Galão da Massa. E o gramado? Você tinha me dito no início da semana que o Milito iria dar o sim ou não, ia passar pela anuência dos jogadores. Como é que ficou essa história? O gramado tá inteiro, a Arena MRV, a casa do torcedor atleticano, tá pronta pro jogão, Cláudio? Olha, o que acontece, Thiago? Não teve a visita do Milito e dos jogadores, né? Como estava previsto no início da semana, mas de representantes do futebol do Galo, né? O Vitor teve lá, o Vitor Bage, que é o diretor de futebol, o Pedro Moreira, gerente de futebol, e o Lucas Gonçalves, que está na comissão permanente, trabalha ali no dia a dia com o Milito. Então, eles foram e deram aval ao gramado da Arena MRV. A informação que a gente teve, Thiago, é que o gramado está melhor do que nas últimas semanas. E ainda vai melhorar, tem mais uma semana até o jogo. Então deram um ok, a diretoria do Atlético também não está querendo mudar os locais de jogos, né? Não tá querendo tirar jogo da Arena MRV, ainda mais uma partida como essa de Copa do Brasil, tão importante no mata-mata de Copa como esse duelo contra o São Paulo. Então, agora, a turma continua trabalhando, tem mais uma semana, mas tá aprovado o gramado, pelo menos foi assim nessa avaliação, nessa visita da turma do Galo ontem lá na Arena MRV. Tomara que de fato o gramado esteja bom, que esteja em ótimas condições, mas, Cláudio, só entre nós, tá? Se não tiver também uma maravilha, o São Paulo tem que propor o jogo. Quem tem que correr atrás do resultado é o São Paulo, hein? O São Paulo, aí eu sei que se lasque pra armar o jogo, meu filho. Porque nas últimas vezes o Atlético em casa tem que jogar, né, Thiago? Tem que ganhar o jogo. Campeonato Brasileiro, por exemplo, quem tem a obrigação de ganhar em casa é o time mandante. Esse jogo o Galo já fez o resultado em São Paulo, então o tricolor que vai ter que se virar se o gramado não tiver nas suas melhores condições na próxima quinta-feira. A gente vai trazer um convidado aqui no Rádio Esportes, Thiago Reis, os cara que decidiu o último jogo, hein? Quem é, Cláudio? Vamos trazer o Brian Palacios, que participou ontem aqui com o João Vitor Xavier, no Bastidores da Itatiaia. Participação importante, né? O colombiano Palacios, que chamou a responsa, bateu o pênalti, foi decisivo lá contra o Grêmio. E ele fala se ele realmente prefere jogar ali aberto pela direita, onde o Scarpa costuma jogar, e ele é um jogador que vai muito pela linha de fundo, né? Vai por 1 contra 1. Vamos ouvir o Palacios. Eu só quero jogar, né, por onde seja, mas eu me sinto melhor pela direita, né? Acho que aí tenho mais, não sei como falar, tipo, armas, né? Posso ir hacia dentro, posso ir por fora, então eu acho que aí eu vou me sentir melhor, mas onde o time me precisar, eu vou tratar de dar o melhor de mim, né? Pela esquerda, pela direita, mas eu me sinto melhor pela direita, né? Porque acho que tenho mais ferramentas. E o Palácio falou também da importância do Milito, né? Como que vem sendo para ele trabalhar com o treinador argentino? Não, o Milito é um cara que jogou futebol, não? Ele jogou futebol, todo mundo sabe, então ele entende muito bem ao jogador. Também é um cara que gosta muito da bola, então é isso, a gente trata de ter o maior tempo possível a bola, de atacar, de ir para frente, então eu acho que é muito legal para nós, para a gente que gosta de atacar, né? Estar com o Milito, que é um cara que jogou com gente importante, que é um cara que tem muita experiência, então eu acho que é muito bom para a gente. Tá aí então o Palacios, né? Que ele tem uma sequência positiva agora, é o que o torcedor espera, Thiago. Porque nesse elenco do Atlético, ainda mais sem o Alisson que tá lesionado, é o jogador do 1 contra 1, né? Cara que vai pra cima e depende do jogo, você precisa de um jogador como esse, e o Palácio mostrou que pode ser útil depois desse duelo contra o Grêmio, Thiago.
Mais do Galão da Massa com Cláudio Rezende. Chega aí, Cláudio. Vamos lá, Thiago. Vamos falar aqui de um número importante, top 3 no Campeonato Brasileiro, o Paulinho, quanto a conversões em gol. Ele fica só atrás do Pedro e do Lucero do Fortaleza. O Pedro do Flamengo, ele tem já 11 gols no campeonato em 42 finalizações. Ou seja, ele tem um aproveitamento de 26,2%. O Lucero do Fortaleza, 8 gols em 31 finalizações. E o Paulinho é o terceiro. Paulinho já tem 6 gols no campeonato em 30 finalizações, que dá um percentual aí de acerto de 20%. Por exemplo, o pessoal fala que o Paulinho não tem a finalização tão boa, né, Thiago? Mas ele tá à frente no Brasileirão do Caleri, do Mastriani, do Flaco Lopes, do Borré, do Internacional e até do Hulk. O Hulk tá nessa lista aqui em 10º, com 7 gols em 47 chutes, 14,5%. Então o Paulinho tá bem nessa aí, viu, Thiago? Você sabe que maldosamente passou pela minha cabeça, Alexandre Simões, se ele tivesse feito os outros gols todos que ele perdeu, ele tava artilheiro, chuteira de ouro do mundo. Porque é muito nítido, por mais que os números até desmintam, mas quem vê os jogos em loco, Paulinho perde cada gol, ele tem uma deficiência de finalização. E esses números do Hulk também é por um aspecto, né? Ele é o batedor de falta, né? Então aumenta o número de finalizações dele, mas uma finalização mais difícil, né? Mais complicada. O futebol cada vez mais raro o gol de falta, e não é porque os caras não sabem bater não, né? É porque os goleiros melhoraram muito, né? O Ale Oliveira, é maldade da minha parte ou o Paulinho realmente tem uma deficiência de finalização? Eu tenho a impressão, às vezes, que o Paulinho, ele tem mais facilidade pro gol difícil do que do... Sem dúvida, né? O fácil ele perde, o difícil, quase impossível, ele guarda. Exatamente, mas é porque não era uma característica do Paulinho, né, fazer gols, né? Tanto que no Atlético ele tem mais que o triplo de gols do que ele tem na carreira dele. Ele tem 46 gols no Galo, não é isso? Isso. 46 gols? Não, é muito mais que isso, então. Em 1 ano e meio? É isso. Ele tinha pouquíssimos gols, tanto no Vasco como na Alemanha, e aí ele tá evoluindo nesse aspecto, e evoluindo bem, evidentemente, perde oportunidades, mas pelo menos ele tem deixado a sua marca e tem ajudado bastante o Galo. Nessa conta, o Cláudio Rezende, o Luiz Alberto Ferreira, através do nosso chat no YouTube, lembra que o Hulk parou por 2 vezes no ano já, né? Lesionado. Então ele ficou um pouquinho atrás, tá tendo o número de jogos, né? Mas se pegar na média, realmente são números bons do Paulinho. O Paulinho tem 15 gols, o Hulk tem 15 também. Eles estão juntos nessa temporada até agora. E o Paulinho, o Simões falava aí, 46 gols em 105 jogos com a camisa do Atlético. Ele chegou no início do ano passado e vem sendo protagonista aí do Galo em relação ao número de gols. A gente falava no primeiro bloco, Thiago, lá no início do programa, sobre a venda de ingressos. Já começou, né, para Galo e São Paulo, Arena MRV. Inclusive, mais tarde a gente vai trazer aí palavra importante do Atlético oficial do clube sobre o gramado na turma do bate-bola. Como tá a situação do gramado? A gente vai trazer uma entrevista, viu, Thiago? Algumas pessoas aqui no chat reclamando que o site tá instável do Atlético para venda de ingressos aos sócios. Eu imagino que seja demanda, né, Cláudio? Abriu agora, todo mundo correu, o site gera uma instabilidade. Então, paciência para a torcida do Galo. Você que tá aí no chat do YouTube mandando, Thiago, eu não consegui comprar ingresso, o site tá fora do ar. Imagino que seja a questão mesmo da grande procura pro ingresso daqui a uma semana. Com certeza. É para mais de 40 mil torcedores, 3.200 para a torcida do São Paulo, né? Porque houve esse acordo entre as diretorias, né? No Morumbi, 3.200 ingressos para a torcida do Galo. E o que deve acontecer também, viu, Thiago, em relação ao número de ingressos para a torcida do Galo no Maracanã. O Fluminense divulgou ontem para a torcida do Galo, vai ser na terça-feira, ingressos à venda lá no site do Fluminense, à venda na terça-feira próxima, dia 10. O torcedor do Galo vai ficar no setor norte, nível 2, R$120 no Maracanã inteira, R$60 meia entrada, jogo no dia 18. E como no Maracanã, aqui, né, o Galo vai conseguir dar 3.200 ingressos, lá também deve ser esse o número de ingressos lá para a torcida do Galo. E lembrando que aí, como o jogo é contra o Fluminense, a entrada é lá pelo outro lado, né? Pela avenida que agora chama Rei Pelé, né? Exato. Perto ali do Museu do Índio. Do outro, fica atrás do outro gol com relação ao jogo do Flamengo, por exemplo. Isso, é ali naquela avenida ali que fica na beirada ali da linha do trem ali. E esse jogo, né, Thiago, 19h, numa quarta-feira, no mesmo dia vamos ter Botafogo e São Paulo às 9h30. É isso, valeu, Rezendão. O Atlético está entrando numa reta final importantíssima de semestre, com as 3 competições pela frente e voltando hoje aos treinamentos, como já informou o Cláudio Rezende. Pergunto a vocês, o desempenho irregular do Atlético ainda assim o credencia a brigar pelas 3 competições? Acho que o brasileiro seria
loucura, né? É iludir o torcedor. Mas nas Copas, pelo que mostrou, o Galo entra como um dos favoritos ou é exagero, Edu? Não, o Atlético não é o favorito ou um dos favoritos nas Copas, tá, Thiago? Assim, o Atlético, o título que ele tinha como grande favorito na temporada, ele ganhou. Que era o campeonato estadual. Era quase obrigação, né? É. O Atlético não era e não é o favorito ao Campeonato Brasileiro, agora então nem se fala, pela campanha muito irregular, em um campeonato de regularidade. Então não preciso falar mais nada. E nas Copas também não é o favorito. Na chave do Atlético, por exemplo, o River é um time mais forte que o Atlético. Que foi forte na janela agora, o River fez forte. Muitas contratações, além da volta do Galhardo, né? A volta do Galhardo e um fato treinador. que pesa muito, né? Entre todas as equipes até aqui na Libertadores que permanecem, o River, num confronto com o Atlético, é o único que decide em casa, porque teve uma campanha melhor que a do Galo. Na outra chave, tem outras equipes que são superiores ao Atlético. E na Copa do Brasil, a mesma coisa. O Atlético foi muito bem, eu acho que no confronto contra o São Paulo, no momento, pelo resultado do primeiro jogo, o Atlético é sim o favorito, indo a uma semifinal contra Atlético Paranaense e Vasco também, mas na outra chave existe equipe melhor que o Atlético com maior potencial. Então não é o favorito, mas nem por isso não existe a chance de vencer. Claro que existe, é Copa. E a Copa tá aí para isso, e o Atlético tem nas Copas a grande chance de eliminar e tirar o favoritismo de outras equipes e bater campeão. Por isso, se tiver que priorizar ali na frente, pode acontecer de novo. Vai fazer. Agora, não é o favorito, a conquista tem times melhores nas competições. Na Copa do Brasil, quem são os melhores times que o Atlético? Simões. Na atualidade, né? Na atualidade, apresentando... Não, mas eu tô dizendo assim, na atualidade o Flamengo tá muito mal também, né? Tem muito mal não, né? Tá muito mal. Tá muito mal. Não. Não, mas tá com problema. Tá muito quebrado, né? Perdeu o Everton, viu o Michael, machucou, tá sem a torcida Arrascaeta, do Flamengo não sem engole o Tite também, né? É um estilo diferente, né, o Thiago. Mas assim, é porque a Copa ela é muito, ela tem muitas particularidades, né? Então assim, eu vejo que o Atlético tem, passando do São Paulo inclusive, eu vejo que o Atlético chega à semifinal com muito favoritismo, independentemente de ser Vasco ou Atlético do Paraná. São equipes bem inferiores ao Atlético. O Atlético é favorito. Tá? Bem inferiores ao Atlético. A Libertadores, o caminho. O Fluminense tem jogado um bom futebol, né? Tem jogado um bom futebol e é um futebol complicado pro Atlético, porque é um futebol que explora muito o lado dos campos, né? Com áreas e o Flamengo tá muito mal e o Fluminense tá jogando Não, mas eu tô dizendo o rendimento. O Fluminense hoje é um time que joga um futebol que é moldado pra Copa também. Porque é um ano, né? Competitivo, essa coisa toda, entendeu? O Flamengo, tecnicamente, pelo amor de Deus, eu acho que a competição que tá mais clara, assim, pro Atlético, o Atlético realmente, apesar de ter o Flamengo, que é melhor, é a Copa do Brasil. Se passar o São Paulo, porque acho que ali que é o confronto muito equilibrado. Mas não dá pra descartar. Depois vai ter o peso de ser favorito no outro confronto, se passar. Mas, cara, a Copa do Brasil, ela tá muito, tá se clareando muito pro Atlético. Só que Copa é isso, Copa não dá pra você fazer nenhum prognóstico, né? Ainda mais hoje em dia, na era do VAR, né? Que às vezes tem jogador expulso com 12 segundos, entendeu? Então, isso muda muito a história do jogo. Mas, de toda forma, eu acho que o Galo tem condição, sim, de brigar pelo título das duas Copas. Eu acho o time do Atlético muito bom. Família, ficamos com o nosso giro de notícias para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Chega deixando no seu like, se inscreva tua opinião aqui, porque é muito importante. O Galão é importante aí, é o mais favorito para ser campeão da Copa do Brasil, até da Libertadores. O Flamengo enfraqueceu, o Galo que tem o melhor time no Brasil, o Galo que tá jogando o melhor futebol aí, né? Tem os melhores jogadores, tem o melhor treinador, o Galo que é o melhorzão aí de todos, né? Então o Galo que vai ser campeão da Copa do Brasil não tem como ser outro clube. Então é isso, um grande abraço no coração, até mais.